próxima comunicação chamo o professor Luís Gomes, que vai nos falar sobre o tema diagnóstico e referenciação prática atual em utentes com lombalgia. Desempenho de funções como professor assistente convidado na Escola Superior de Saúde do Politécnico de Setúbal. É investigador do projeto Split, é ainda fisioterapeuta, mestre em condições musculoesqueléticas pela ESS-IPS, Nova Medical School e Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade de Louva de Lisboa. Ok, muito boa tarde a todos. Obrigado. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Antes de mais, cumprimentar os colegas da mesa, cumprimentar os elementos do Conselho Clínico, todos os parceiros do Acesa Rábida e cumprimentar a plateia, e é um gosto ter-vos aqui tão bem representados. Significa que há interesse da vossa parte daquilo que nós andamos para aqui a fazer. O projeto Split está dividido em diferentes fases, tal como o professor Eduardo teve a oportunidade de vos dizer. Aquilo que eu vos venho apresentar, e a minha apresentação baseia-se na primeira fase do projeto, em que nós tiramos uma fotografia àquilo que é a prática atual no Acesa Rábida em utentes com lombalgia. Então, o primeiro estudo teve como objetivo descrever a prática clínica atual e os resultados clínicos obtidos em utentes diagnosticados com lombalgia não específica, e especificamente pretendeu-se caracterizar a prática atual de diagnóstico, tratamento e referenciação em utentes com lombalgia não específica, apresentar os resultados clínicos da prática atual aos 2 meses após a consulta inicial, determinar fatores associados à obtenção de sucesso aos 2 meses após a consulta inicial. Então, e como é que nós fizemos isto? Isto é um estudo de coorte prospectivo com utentes diagnosticados com lombalgia não específica em 7 unidades do Acesa Rábida. Os utentes foram recrutados consecutivamente, de acordo com os seguintes critérios de exclusão, nomeadamente diagnosticado com um dos seguintes códigos que eu já vos vou explicar o que é que significam, que é o L03, o L84 e o L86. Os utentes tinham que ter idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos e saber ler e escrever, para além de não apresentar qualquer patologia específica que justificasse a sua lombalgia. Todos os aspectos éticos foram aprovados pela Comissão de Ética para a Saúde da ARS-LBT. Então, em que é que consistiu este estudo? Nós tínhamos um dos investigadores do projeto estava em permanência nas unidades do Acesa Rábida e teve em permanência durante os tais 6 meses que durou esta primeira fase. Este investigador, que estava nas diferentes unidades, estava lá para recolher todos os utentes que fossem referenciados pelos médicos de medicina geral e familiar das diferentes unidades. Então, basicamente, um utente com lombalgia recorria às unidades do Acesa Rábida. O médico de família convidava o utente a participar no projeto Split e, de seguida, encaminhava o utente para o investigador do projeto Split, que, mais uma vez, voltava a explicar todo o estudo ao utente com lombalgia e convidava-o a participar. Nesta primeira avaliação inicial foram aplicados um conjunto de questionários, que eu já vos vou mostrar quais é que foram. E, para além disso, foi pedido o contacto telefónico aos participantes. Para quê? Para 2 meses e 6 meses após aquela avaliação inicial, os utentes serem contactados via telefónica para procedermos à reavaliação de alguns dos questionários que foram utilizados na avaliação inicial. Então, iniciámos esta recolha de dados em fevereiro. Tivemos, ao todo, o investigador do projeto Split estava 1 mês aproximadamente em cada uma das diferentes unidades parceiras do Acesa Rábida e tivemos 139 utentes referenciados durante esta fase do projeto. Destes 139, 23 utentes foram excluídos devido a diferentes razões, tais como a idade superior a 65 anos, a presença de lombalgia específica e outros fatores que
fez com que os utentes não passassem nos critérios de inclusão do estudo. Então ficámos com uma amostra inicial de 116 utentes no total. 2 meses após esta primeira avaliação inicial, nós contactámos via telefónica os 116 utentes. Ainda não foram contactados todos os 116, uma vez que alguns deles ainda não prefizeram os dois meses após a avaliação inicial, sendo que neste momento estamos com aproximadamente 101 participantes, em termos de avaliação 2 meses após o contacto inicial. 5 utentes foram excluídos porque não responderam ao telefonema que nós fizemos. 10 utentes ainda estão à espera que sejam contactados porque ainda não fizeram os 2 meses após a avaliação inicial. E para além disso temos também já dados dos 6 meses, em que temos 36 utentes avaliados até ao momento. No entanto, não vos trago os resultados desta reavaliação, uma vez que ainda temos um N ainda pequeno, e aquilo que vos vou apresentar baseia-se apenas na avaliação 2 meses após a consulta do médico e a avaliação inicial connosco. Então, o utente chegava até nós e nós aplicámos um conjunto de instrumentos. Numa primeira fase avaliámos os dados sociodemográficos e clínicos através de um questionário. Depois classificámos os utentes tendo em conta o perfil de risco através do Start-Back Screening Tool, que o professor Eduardo já vos referiu. E depois avaliámos um conjunto de indicadores, tais como a dor, a incapacidade funcional, a qualidade de vida. E para a primeira avaliação foram estes os outcomes que recolhemos. No segundo telefonema, voltámos 2 meses depois e 6 meses depois, voltámos a aplicar a escalas e questionários para medir os outcomes de dor, incapacidade funcional e qualidade de vida, e adicionámos um último que é a percepção de melhoria e satisfação com o tratamento, em que o utente basicamente comparava o estado da sua lombalgia relativamente àquela avaliação inicial durante aquele período em que nós o contactámos. De referir que apenas não vos trago os resultados do outcome qualidade de vida, uma vez que ainda não foram analisados por nós, mas trago-vos todos os outros para podermos aqui discutir. Para além destes instrumentos, sempre que o utente chegava até nós para a avaliação inicial, nós íamos ter com os médicos de medicina geral e familiar, chateá-los, batê-los à porta, esperar à porta, muitas vezes, para pedir o registro clínico dos médicos de medicina geral e familiar relativamente a aspectos que a nós nos interessavam, que era a medicação que eles prescreveram àqueles utentes, os exames complementares de diagnóstico, se foram referenciados para fisioterapia ou outros serviços, se foram referenciados para consultas de outras especialidades, se foi passado algum certificado de incapacidade para o trabalho ou a chamada baixa médica. Tudo isto apenas relativamente ao dia da consulta em que o utente foi avaliado por nós. Em termos de análise dos resultados, está definido como critério de resposta a recuperação total definida como livre de incapacidade funcional e ou dor, ou seja, ter score 0 nas 2 escalas que nós utilizámos para medir estes outcomes, na reavaliação aos 2 meses, sendo que para a melhoria clinicamente importante está definida como uma diminuição de 30% nos outcomes da dor e da incapacidade funcional, para além de uma redução de 3 pontos na escala de percepção de melhoria. Muito bem, então, relativamente aos resultados deste primeiro estudo, resultados preliminares, uma vez que ainda estamos a recolher dados, tivemos um N total, como já vos disse, de 116 participantes. Destes 116 participantes, eles vieram de diferentes unidades do A6 Rábida, ou seja, nem todas as unidades de saúde familiar, centros de saúde, contribuíram com o mesmo número de utentes. Era aqueles que recorreram ao serviço durante o tempo que nós lá estivemos. Só para dar aqui uma noção de grandeza, durante estes meses todos, a percentagem de referenciação
variou entre os 16% e os 19% para os dados que nós temos até este momento, ou seja, durante estes meses não foram apenas os 116 utentes que recorreram às diferentes unidades, houve mais e há um universo maior de utentes com lombalgia que recorre ao ACESA Rábida. No entanto, por diversas razões, chegámos a este N de 116 participantes. Então, quem é que são estes participantes e como é que eles estão? Uma média de idades de 48 anos. As idades variaram entre os 20 e os 65 anos, ou seja, é um problema que atinge as pessoas que estão em idade ativa. Mais participantes do género feminino, 56%. 71% dos participantes estavam a trabalhar no momento em que nós os avaliámos. 36% dos utentes tinham lombalgia há menos de 2 semanas, sendo que 53 dos 116 totais tinham dor aguda, ou seja, dor há menos de 12 semanas. Em termos de dor referida para o membro inferior, tivemos 66% dos utentes reportava que tinha dor referida para o membro inferior. E quando perguntamos aos utentes como é que evoluiu a sua dor desde a sua lombalgia, desde o início das suas queixas, 72% destes utentes referem que a dor estava na mesma, estava pior ou muito pior desde o início da sua lombalgia. Olhando agora para o perfil de risco dos participantes neste primeiro estudo, a maioria destes participantes foi classificado pela Startback como tendo médio risco, ou seja, cerca de metade dos participantes têm médio risco. 17% dos participantes apresenta baixo risco e 28% apresenta elevado risco. O que é que isto significa? Se hoje 10 utentes recorrerem ao ACESA Rábida devido a um episódio de lombalgia, o que nós estamos à espera é que 5 desses utentes sejam classificados como tendo médio risco, 3 desses utentes sejam classificados como tendo elevado risco e 2 como tendo baixo risco. Quando olhamos para os níveis de intensidade de dor e para a incapacidade funcional dos diferentes grupos de risco, o que é que nós encontramos? Que tanto a intensidade da dor como a incapacidade funcional acompanham o nível de risco dos utentes, ou seja, utentes com baixo risco apresentam intensidades da dor mais baixas e menos incapacidade, e os utentes de elevado risco são aqueles que apresentam uma intensidade da dor mais alta e uma maior incapacidade funcional. Naquilo que foi os resultados clínicos que nós obtivemos em termos do que é que os médicos de medicina geral e familiar faziam quando tinham estes utentes. 83% dos utentes foram prescritos com medicação, 57% dos utentes foram referenciados para exames complementares de diagnóstico, 8% dos utentes referenciados para fisioterapia, 4,6% dos utentes referenciados para consultas de outras especialidades, nomeadamente para consultas de neurocirurgia, que é aquela especialidade para onde estes utentes foram mais referenciados, e 23,9% dos utentes tiveram certificado de incapacidade para o trabalho, ou a chamada baixa médica. No que toca aos resultados, quando nós olhamos para a avaliação inicial e para a avaliação de 2 meses, o que é que nós encontramos? 24% dos utentes, aos 2 meses após serem avaliados e irem à consulta no ACESA Rábida, nas diferentes unidades do ACESA Rábida, 24% refere ou apresenta dor zero 2 meses após a consulta inicial. 11% apenas dos utentes apresenta incapacidade zero aos 2 meses após recorrerem à consulta. Ou seja, todos os outros utentes que não estão dentro, que não caem dentro destas percentagens, reportam que a dor não é zero ou que a incapacidade não é zero. Quando nós olhamos para a melhoria clinicamente
importante, definida, como já vos disse, pela redução dos tais 30% na escala da dor e da incapacidade funcional. O que é que nós encontramos? 51% dos utentes alcançou uma melhoria clinicamente importante na dor aos 2 meses após a consulta inicial. 49% dos utentes alcançou uma melhoria clinicamente importante na incapacidade aos 2 meses e 47% dos utentes refere que não sente uma melhoria clinicamente importante nos seus sintomas 2 meses após a avaliação inicial. Quando nós olhamos para a diferente estratificação do risco, os utentes com baixo risco, 47% alcançou a melhoria clinicamente importante definida para a dor, 33% alcançou uma melhoria clinicamente importante para a incapacidade e 61% dos utentes refere que não sente uma melhoria clinicamente importante nos seus sintomas 2 meses após. Quando olhamos para os utentes classificados como médio risco, estes valores melhoram um pouco, sendo que 66% dos utentes alcança a melhoria clinicamente importante para a dor e 68% para a incapacidade, sendo que apenas 23% dos utentes dizem que não sente uma melhoria clinicamente importante para os seus sintomas aos 2 meses. Quando olhamos para os utentes classificados como tendo elevado risco, os resultados voltam a piorar, tal como seria de esperar. Apenas 27% dos utentes apresentam uma melhoria clinicamente importante aos 2 meses após a avaliação inicial. 23% dos utentes apenas alcançam a melhoria clinicamente importante na incapacidade e 80% destes utentes não sentem uma melhoria clinicamente importante nos seus sintomas aos 2 meses. Em termos daquilo que foram os diferentes fatores associados ao sucesso para os diferentes outcomes, para a dor, para a função e para a percepção de melhoria, um utente que tenha condição de dor aguda ou menor presença de fatores psicossociais está associado ao sucesso para o outcome dor, ou seja, um utente que tenha condição aguda e que tenha uma baixa presença dos fatores psicossociais é mais provável que alcance o sucesso ou a diferença mínima clinicamente importante para a dor, tal como acontece para a incapacidade funcional, os mesmos 2 fatores, assim como para a percepção de melhoria, ou seja, a condição de dor aguda e a menor presença de fatores psicossociais foram aqueles 2 fatores que estão sempre associados ao sucesso dos outcomes que nós medimos, sendo que todos os outros fatores, como dor referida para o membro inferior, não apresenta qualquer associação com o sucesso na intervenção. Chegando à discussão. As recomendações das normas clínicas para a orientação clínica no tratamento de utentes com lombalgia é clara. O tratamento não farmacológico deve ser a primeira linha de tratamento, deve-se promover a autogestão da condição e os exames complementares de diagnóstico não devem ser utilizados de forma rotineira. Aquilo que nós encontramos foi uma sobreutilização do tratamento farmacológico, uma baixa referenciação para a fisioterapia, em termos de tratamento farmacológico 83%, em termos de baixa da referenciação para a fisioterapia 8%, e há também uma sobreutilização da prescrição de exames complementares de diagnóstico, sendo que 57% dos utentes viram-lhes prescrito um exame complementar de diagnóstico. Há várias razões para estes dados e nós estamos sensíveis a todas estas razões e conhecemos, e isto já foi muito discutido, mas estes são os resultados atuais. Em termos dos resultados clínicos, 80% a 90% dos utentes com lombalgia é referido que recuperam até às 12 semanas. O que é que nós encontramos? Que os nossos resultados reportam que apenas 24% dos utentes recuperou aos 2 meses, ou seja, a janela temporal é mais pequena. No entanto, apenas 24% dos utentes está livre de dor aos 2 meses e apenas 11% dos utentes está livre de incapacidade funcional aos 2 meses. Quando nós comparamos os nossos resultados com outros estudos,
Um dos estudos em que os autores observaram que na alta, após um programa que incluiu exercício, educação, aconselhamento a utentes com lombalgia crónica, 59% dos utentes de um total de 211 obtiveram resultados de sucesso para a incapacidade funcional, 59%. No outro estudo, utilizando uma amostra de utentes com lombalgia crónica que receberam uma intervenção multidisciplinar, concluíram que 62,6% dos utentes relataram a melhoria dos tais 30% na incapacidade funcional. Na realidade portuguesa, ao analisar os resultados da prática de fisioterapia multimodal em utentes com lombalgia crónica, concluiu-se que para a incapacidade funcional 57% dos utentes obteve uma melhoria clínica. Então, quando voltamos atrás, analisamos estes 59% num estudo, os 62% noutro estudo, também na mesma janela temporal que o nosso estudo, aos 2 meses, e 57% noutro estudo, em termos de realidade portuguesa. Os resultados, quando comparamos estes resultados com os obtidos por nós, reparamos que os resultados do presente estudo mostram que apenas 49% dos utentes obtiveram resultados de sucesso para a incapacidade funcional 2 meses após a avaliação inicial. Todos estes estudos que eu vos referi utilizaram utentes com lombalgia crónica, não é o caso do nosso estudo. Nós utilizámos tanto utentes com lombalgia aguda como com lombalgia crónica. No entanto, mesmo assim, os valores da incapacidade funcional são mais baixos do que aqueles reportados pelos estudos anteriores. Concluindo, os resultados que vos acabamos de apresentar sugerem que o padrão de prática atual não está alinhado com as recomendações das normas de orientação clínica atuais e pode não estar a proporcionar os melhores resultados aos utentes com lombalgia não específica. Existe claramente uma oportunidade para inovar no tratamento e melhorar os resultados clínicos em utentes com lombalgia não específica que recorrem aos serviços de saúde primários. Obrigado pela vossa atenção.